Estamos em mais um episódio do nosso podcast Vozes de Simão Dias. E hoje eu estou tendo a honra de receber um grande profissional do rádio, comunicador, locutor, radialista, Reginaldo Pereira, que atravessou gerações, levando alegria, informações e companhia a todos os ouvintes. Ele, que é um apaixonado pelo rádio. Reginaldo Pereira, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. E é uma honra estar junto com você. Oi, Daiane, pessoal do podcast Vozes de Simão Dias, um abraço, satisfação, parabéns aí pelo trabalho que vocês estão realizando. Reginaldo, eu quero saber como foi que surgiu esse amor pelo rádio e se você se lembra da primeira vez que você entrou no ar. Episódios para me poder chegar no rádio. Eu ouvia rádio quando criança, rádio de mesa. Meu pai acompanhava a Fórmula 1, eu devia ter 5 anos de idade. 1970, 72, por aí nessa faixa. O negócio é bem antigo, bem velho, bem arcaico, mas é a história. Passou dos anos Mas é a história, dinossauro o negócio, mas é a nossa história. E eu via o rádio, não tinha jamais noção de que um dia eu estaria diante de um microfone. Lembro de um outro episódio, uma outra passagem, havia um serviço de som ambulante, carro de som, um veículo antigo e que quando as baterias arriavam, o cidadão comunicador na época pedia para a gente dar uma empurradinha para o carro funcionar. Então são passagens, episódios. E também na escola o fato de ler. Muitas das vezes era colocada para fazer leitura oral diante dos colegas. Muitos não gostavam, eu também não gostava, mas pela obrigação acabava fazendo. Isso me permitiu passar por uma espécie de preparação para depois acabar no rádio aos 18 anos. Primeiro dia, confesso a você que as pernas tremeram e não poderia ser diferente. A hora foi dada errada inúmeras vezes, porque era ao vivo. Olha, você vai para o ar hoje. Então, nesse dia, claro que é evidente, não apenas um dia, foram dias de tensões, de nervosismo, até dominar um pouco, tentar controlar, mas ainda hoje trepida de vez em quando. Você lembra qual foi a primeira emissora que você entrou no ar? Sim, Rádio Esperança de Estância, 1985. 1985, eu tinha 18 anos 40 anos de rádio? Correto. Eu não era nem Tô velho nascida nesse ainda. Eu não era nem nascida ainda. Então, realmente você ultrapassou gerações. Você descobriu diversas vozes também nesse período em que você passou pelo rádio, teve diversas experiências, diversos também amigos profissionais. Sim, trabalhei com muita gente. Pessoas que, porventura, eu, quando criança, uma outra passagem, levado para estádio de futebol por meu pai, havia as emissoras de rádio que iam fazer transmissões esportivas e eu tive a oportunidade de ver esse pessoal, mas não imaginava que um dia estaria trabalhando com eles, e isso aconteceu na minha vida. Com relação à sua pergunta, é claro que não apenas dentro do estúdio, mas fora dele, ver, conhecer, conversar, trabalhar com alguns, por exemplo, tive o privilégio de trabalhar com Edelson Moura, um dinossauro da comunicação no Brasil, um cara que foi para a Rádio Nacional de Brasília e dominou região central, norte e nordeste do Brasil. É um lagartense que é compositor, compadre de Amado Batista, mas é um comunicador do rádio e que eu tive a felicidade de trabalhar com ele. Estou citando aqui, em meio a tantos outros, trabalhei com um deficiente visual que fazia plantão esportivo e ele usava tão somente a audição para poder captar as informações sem computador, sem papel, sem anotar nada, apenas a memória. Chama-se João Muniz, esse já faleceu, mas era de uma memória impressionante e de uma voz muito bonita, além de muitos outros comunicadores. Se eu for citar aqui, é claro que o tempo não vai permitir, mas eu tenho a felicidade de poder ter na minha história passagens com algumas pessoas. E pessoas que não eram do rádio, mas se tornaram do rádio, aqui em Simão Dias me permitiu vivenciar algumas situações. No microfone da Rádio Simão Dias FM, da Rádio Cidade AM da época, de poder ter algumas pessoas que vieram para o rádio. Ana Maria
Foi uma das pessoas que eu acabei encontrando. Ela foi fazer um depoimento num comício da época para um determinado candidato. E ao eu ouvi-la com uma declaração de um jovem, disse, a menina tem um quê. E ela tem um quê. E se tornou radialista, passou pelo Rádio Tropical, nossa co-irmã. E Daiane Dias, aqui que está diante de mim, é uma das pessoas, entre outras, que a gente teve a oportunidade. Edelson Freitas chegou no rádio, e como é que eu faço para entrar no rádio? Eu lembro bem, traz aí uma gravação, fita cassete na época. É antiga, eu não cheguei nessa época. Eu vivi várias situações, do antes da internet, que é um meio que possibilita expansão de comunicação, veio para somar. Quando acharam que o rádio ia acabar, com o advento da TV, o rádio cresceu. Quando acharam que o rádio ia acabar por conta da internet, o rádio continua se mantendo. Até quando? É óbvio que não sei. Até porque a internet consegue trazer áudio, consegue trazer voz, é um banco de dados formidável, mas que nos ajuda muito, contribui muito. Todos nós que fazemos comunicação temos a obrigação de estar com a necessidade de estarmos conectados, procurando aprender, conversando com gente que nunca fez, mas tem uma bagagem, traz uma bagagem natural. Isso é perfeitamente normal. Falando que você falou que me redescobriu, né? Me descobriu. Eu me lembro que... É uma poço-verdense que chegou aqui sem saber falar, achava que tinha um arrasto na fala, não tinha? Nossa, normal, natural. Eu sofri. Aí hoje está diante da Daiane Dias sendo desejada pelos microfones de Sergipe. Amém, obrigada, Senhor. E graças a você também, que me ensinou, para quem não sabe, né? Reginaldo Pereira também foi o meu maior responsável. Por eu estar aqui hoje, junto com meu queridíssimo marido que está ali atrás das câmeras. Era um namorado que virou diretor e que virou marido. E aí, Reginaldo chegou em um dia que eu vim fazer parte da Simões FM, não nos microfones, mas na parte burocrática. E aí, Reginaldo chegou e disse, oi, bom dia. Quando eu respondi, ele disse, você é um diamante que precisa ser lapidado. E eu nunca me esqueci dessa sua frase, você é um diamante que precisa ser lapidado. E o tempo... Aí você me treinou junto com Almeida Júnior, lembra? Sim. Um mês. Algumas fases, alguns Sim, eu não queria ir para o rádio, vocês me obrigaram, não, você tem que ir. É difícil, estou de início. E eu acho que foi um treinamento... Sobre livre pressão, você acabou entrando nessa. Foi livre pressão, não foi livre espontânea vontade, foi livre espontânea pressão. E aí eu lembro que eu comecei, meu Deus, eu tenho alguns vídeos, Reginaldo, que eu não quero nem ver. Isso é bom. Hoje. Não. Isso precisa ser mostrado, é a sua história, né? A gente não pode esconder. Reginaldo não está aqui 40 anos de rádio à toa, tem ciclos, passagens, muitos erros, para ver se consegue acertar alguma coisa. E a gente erra muito, mas faz parte do aprendizado. Mas Reginaldo Pereira faz parte da minha história também, por isso que você está também aqui hoje. Também você está na minha história. Por exemplo, conheci a figura de João Manuel, Dr. João Manuel, apaixonado pelo rádio, pela comunicação, assim como esse aqui que está diante da gente, detrás das câmeras, mas soltando a voz. Valdeir Bezerra é outro, tantos outros nomes. Olha, pessoas, eu queria aqui um quadro nesse microfone, só para lembrar, chamado Talentos de Simão Dias. E meu objetivo era poetas, cantores, locutores, eu busquei tudo isso e consegui, de uma certa forma, colocar o programa no ar e trazer algumas pessoas para o rádio com um certo potencial de fazerem alguma coisa no meio da comunicação, principalmente esse era o objetivo. A rádio comunitária permitia trazer pessoas que não eram profissionais do rádio, no caso eu já estava como profissional, e aí eu disse, olha, meu sonho, como me foi permitido na época, não era preciso um curso, não era preciso uma formação, bastava que você tivesse uma voz, e pelo menos soubesse ler e escrever. Eu digo, eu vou usar esse método para que as pessoas possam ter a oportunidade de falar no microfone. Se serão ou não profissionais, só o tempo é quem vai se encarregar. E hoje nós temos pessoas que, sendo ou não profissionais, têm uma competência, têm uma capacidade, têm um potencial. Tá aí você. Tá aí eu. Com muito medo, confesso, críticas, você sabe que o que mais tem é críticas. As críticas são fundamentais. Quando sim, eu tenho para a gente melhorar. Eu carrego o seguinte, os aplausos
nem sempre são verdadeiros. Prefiro as vaias. É, porque você sabe que a bajulação, ela muitas das vezes lhe prejudica. Sim, sem dúvida. Atrapalha um bocado. Isso, e muitas das vezes eu tive muitas críticas em relação ao que você citou lá no início. O jeito de falar, de onde eu vim. Ah, a sua história. Você não poderia falar diferente porque era o meio que você vivenciava. E a necessidade de evoluir não é de melhorar, porque você não era ruim. Esse é um detalhe. Era o meio em que você vivia, utilizava aquela linguagem, aquela forma de falar. Para o rádio, você não necessariamente poderia manter e continuar fazendo sucesso. A necessidade de mudar, de se ajustar, é por conta das adequações do sistema que nos exigem algumas coisas, que nem sempre temos como mudar. Sim, mas foi com muito trabalho mesmo. Eu me lembro que a gente fez o curso, né? A gente saía daqui para Arapiraca, me formei em Arapiraca. E tinha um professor que me marcou muito também. Ele me marcou muito, Marcos Vasconcelos. Ele faz jornalismo na CBN de Alagoas, né? De Alagoas, de Arapiraca. E ele lembra muito também seu estilo. Olhando pra ele, lembra, Reginaldo? Tem um perfil semelhante, parecido. Sim, carequinha, assim. Calmo, sem cabelo. Sem cabelo. Isso aqui é fone de ouvido, de tanto tirar e colocar. Aí, Silvio, aí. De tanto tirar Eu vou ficar, será? Deve ficar também, cuidado. Sabia desse não. Aí, tá vendo? A gente aprendendo, vivendo e aprendendo. E eu me lembro, me recordo, ele me fez gravar 100 vezes uma vinheta de 30 segundos. E aí? E aí foi com que eu aprendi a não cantar mais. Ele disse, ou você é cantora ou você é locutora. O processo de repetição. 100 vezes. Veja bem, comunicadores, padres, pastores, professores, são comunicadores, jornalistas, são comunicadores. Eu chamo que nós somos periquito de repetição. Verdade. De tanto repetir as coisas, a gente conta histórias que não conhece, que nunca viu. Repetimos história, então somos periquito. Eu, conversando com o Adelson Moura, eu chamei nós de peões do rádio. Ele, hã? Porque nós somos profissionais, somos pagos para desenvolver uma atividade. O microfone não é nosso. As palavras não são nossas, apenas a voz. Atendemos a alguém, atendemos a alguma coisa. O propósito não é nosso. Existe alguém por trás que tem o interesse de utilizar essas vozes para darem alguns recados, para dizerem algumas coisas aqui na China e no resto do mundo. Né? Inclusive, falar em voz, uma voz... Reginaldo, acho que quando você entrou no rádio, tenho certeza, o povo foi à loucura. Porque na época que você entrou, não tinha hoje um telefone. Você recebia cartas. E quando alguém lhe via na rua, que lhe reconhecia pela voz, porque hoje a internet, a gente é conhecida. Possibilita, né, a imagem da gente. Você com essa voz imponente. Na época, por exemplo, voz aguda era um critério deixado um pouco aliás, era deixado lá, reservado. Voz médio grave era de imediato observada com a maior atenção. Sim. Embora eu disse, todo mundo tem voz. Os pássaros, a natureza, um canta mais alto, outro canta mais baixo, mais agudo, outro mais grave, bem assim somos nós. E hoje nós temos uma diversidade de comunicadores, independente da voz, seja grave, aguda ou média, eles estão lá dando o recado que se faz necessário ser dado. Muitas das vezes uma voz grave dessa não consegue passar um comunicado, não consegue fazer um comercial com o efeito, com o resultado, com a resposta que uma voz aguda transmite. Então, cada caso é um caso, cada situação nos permite ver que existe a necessidade de flexibilidade e diversidade. Mas a sua voz no rádio é incomparável. É uma das vozes mais bonitas que a gente tem. Eu estou dando uma opinião minha, como sua fã, admiradora do seu trabalho, da pessoa que você é. E em relação, voltando da voz e as mensagens. Porque na época, eu lembro que Almeida sempre comentava direto, que era na fita, que vocês tocavam. Gravávamos em fita de rolo. Acho que a rádio tem até um exemplo ainda hoje guardado ali no arquivo da Simão Dias FM, fita de rolo, cartucho, depois cassete, casseteira,
Aí veio CD, MD, e hoje nós estamos aqui com um computador, com uma memória, com a capacidade até de nos ajudar. Você gravava, para você equalizar uma voz, tinha um equalizador. Hoje nós temos um equalizador gráfico, só que de forma diferente, com a capacidade de poder fazer diversas alterações de uma voz. Vem aí a inteligência, aliás, já está aí a inteligência artificial, que nada mais é do que um banco de dados com recursos técnicos que uma mesma voz pode diversificar. Eu conheço uma voz que está sendo colocada aí constantemente, mas é a mesma voz, porém numa diversidade de situações, graças à parte técnica. Mas nós temos comunicadores, pessoas que com uma única pessoa que faz 5, 10 vozes diferentes. Existe uma diversidade de profissionais com essa capacidade de fazer 3, 4, 5 vozes diferentes, de interpretar, de fazer personagens. E esse pessoal, eu gostaria de fazer alguma coisa, já tentei, mas não consigo. Não é a minha praia. Rádio Esperança e Distância, as cartas eram pagas. Cobrado uma taxa pequena. E se não fosse cobrada, não eu não chegava. sei, não sei como seria para poder atender. Eu comecei um programa, a rádio tinha um programa chamado Presentes Musicais, esse programa ainda existe. Ele deve ter 58 anos, a idade que eu tenho, esse programa. E as cartas eram enviadas e havia uma taxa de cobrança. E teve um final de semana que eram tantas cartas que o programa era das 13 às 16 horas, o programa Presentes Musicais. E um domingo esse programa começou de manhã, foi durante todo o dia, deu 17 horas, locutores fazendo o programa e as cartas não foram lidas. Era um negócio impressionante. Uma mesma família mandava 4 ou 5 cartas parabenizando Daiane Dias, sua mãe, seu pai, seu avô. Muitas cartas. Apenas mudava o assinante. Então, era um negócio impressionante naquela época, em termos de comunicação. Eu tenho essa lembrança dessa passagem. Você falou em erros, a gente estava aqui gravando, aí teve erros. Ao vivo. Tá eu num jornal, eu apresentando um noticiário de 5 minutos, ao vivo, uma palavra errada. O noticiário era dividido entre 2 apresentadores e houve um erro. E aí o noticiário não foi concluído, porém, no tempo antes, porque deu uma crise de riso pelos 2 que estavam apresentando, na época, eu e uma mulher chamada Rosa Francisca, de uma voz muito bonita, interpretação, pessoa simples, mas de um potencial tamanho. Dividíamos um noticiário e houve esse erro. Conclusão, esse noticiário foi interrompido no meio porque a crise de riso. Quando era gravado no cassete, a gente corrigia, voltava a fita, tudo bem. Mas ao vivo, impossível. A gente perde o chão, né? A gente... Ai, meu Deus, quando acontece isso... E outra, e quando tinha que fazer esse noticiário de novo ao vivo e que vinha a lembrança do erro cometido lá atrás. Aí a sensação de querer rir de novo por conta do erro. Então é uma passagem interessante que aconteceu na minha vida, nos erros de Reginaldo Pereira no microfone ao vivo. Reginaldo, Oi. E qual é a história que você assim tem como mais marcante durante toda a sua carreira? Você quer uma trágica ou quer uma boa? Eu quero as duas. Eu quero as duas. Por favor, que eu sei que tem muitas histórias nessas estradas da vida. São muitas as histórias. Por exemplo, a trágica primeiro. Eu tive a oportunidade de narrar um fato que aconteceu aqui em Simão Dias, lá no Povoado Triunfo. Eu estava trabalhando no jornalismo para Edivanildo Santana e, na época, a Rádio Progresso, foi Rádio Progresso de Lagarto. E houve um assassinato, alguns assassinatos aqui em Simão Dias, de uma mesma família de 4 pessoas. De uma mesma família, 4 membros. E isso ocorreu no Povoado Triunfo. Foram pessoas que foram brutalmente assassinadas e eu fui ao local e fiz a narrativa antes da chegada do Instituto Médico Legal, na época. O local estava fechado, acesso ao público não, mas como imprensa. E eu tive a oportunidade de fazer esse relato.
Não é fácil você Não. se deparar com pessoas de uma mesma família, no mesmo local, assassinadas de forma brutal, com instrumento cortante. Ai, Então, eu imagino tudo a isso, cena a ali. cena não é boa. E eu tive que fazer essa narrativa. Isso para mim, é claro que eu estava chocado, mas eu procurei fazer o trabalho diante do clima, diante da situação, eu consegui fazer esse trabalho. Tão Então, é um devastadora fato que estava marcante, ali. é um fato marcante na minha vida como profissional da comunicação, mas eu tive que fazer essa narrativa. Em meio a outras coisas menores, mas essa acredito que tenha sido a maior. Agora você quer saber uma boa, é? Uma boa. Ah, meu É, Deus do céu. uma boa. Deixa-me ver aqui. Que é gratificante. Não que me enobrece, não que me enaltece. Você sabe que é uma pessoa, por exemplo, na Rádio Tropical, eu fazia o Tropical Notícias, assim como existem as campanhas, hoje existiam as campanhas anteriormente, e muitas das vezes a gente fazia pedidos. E quando a gente não conseguia, às vezes, fazer o pedido, a depender do pedido, a gente acabava colaborando. Isso não era obrigação. Eu vou contar isso não como um mérito meu, não é. Mas aconteceu comigo de poder, uma pessoa precisava de um alimento para o filho, nesse dia de forma natural, normal, não havia nada de especial nisso, não vejo como especial, e eu acabei fazendo doação pessoal minha, não tinha intuito de propaganda, absolutamente nada, eu não citei nada, estou citando hoje, Hoje. porque passado um tempo, eu estava num determinado lugar, no calçadão, me chegou uma senhora. Reginaldo, digo, pois não. Aí eu sou fulano. Eu digo, eu tenho uma lembrança da senhora. Aí, mas você não lembra do principal. Eu digo, o que é? Aconteceu esse fato. Eu precisava de alimento para o meu filho e você acabou, de uma certa forma, contribuindo. Não há nada de especial nisso. Eu não vejo como especial. Mas é um fato que aconteceu comigo. De repente você se depara com uma pessoa com uma ajuda simples, uma bala que você, naquele momento, concedeu para a pessoa que estava precisando, mas que para ela e Foi para a vida dela, naquele aquele momento, momento foi, de extrema foi, importância. foi importante. Não são as palavras, mas as ações, as nossas atitudes. Como eu disse, somos periquito de repetição, falamos muito, pensamos muito, falamos mais ainda e fazemos muito pouco. É. Esse é um fato. Por isso que talvez as campanhas ainda continuam por conta de falas e como comunicador, muitas das vezes, aí você perguntou no carro, quando estava deslocando para aqui, algumas coisas que fazem você frear. Quando eu entendi que eu apenas sou parte de uma grande ferramenta que está a serviço disso ou daquilo, que minha contribuição só é dada graças a uma concessão que me permitem falar, mas que eu não posso nem devo, porque não sou pago para falar o que penso. É. Né? Tenho que falar aquilo que me determinam que deva ser dito de acordo com o propósito da empresa, nas normas as políticas, regras. econômicas, enfim. Então, muitas das vezes você se frustra. E eu passei por algumas situações de estar diante do microfone, saber que tinha um problema e eu não podia falar. Onde eu era, digamos, vítima de um problema e eu não podia falar porque eu ia atingir diretamente a quem eu estava trabalhando ou as pessoas que estavam ligadas para quem eu estava trabalhando. Isso acontece, é normal. Os maiores comunicadores do mundo sabem disso. Sim. Só que quando você se depara realmente com uma situação dessa, você, poxa, eu não tenho esse... A minha voz é muda. Com Para certas certeza. situações eu estou no mudo. Sim, A gente acaba se off, frustrando off, né? porque a maior comunicação é você abrir o microfone. Sim, sem dúvida. Você abrir o Aí microfone. agora a gente tem que saber que aquela ferramenta não é nossa. A gente tem que estar ali empenhado para atender o propósito de alguém. De alguém. E Que de está quê? por trás. Um diretor, um produtor. De quem enfim, do quê, né, enfim, Reginaldo? normal, perfeitamente normal. Contando nos dedos, eu acho que não cabe não. De todas as emissoras que você já passou. Vamos lá. Comecei na Rádio Esperança de Distância, foram 2 anos. Saí de lá, vim para Simão Dias, Rádio Cidade AM, 10, 12 anos. Aí fundamos a Tropical FM, eu, Almeida Júnior, fizemos
colocamos a rádio no ar, depois vieram os outros colegas, acredito 10, 12 anos também na Tropical, isso sem vínculo, com Zé Valadares dizendo, vá que eu não posso pagar, depois venha de novo. Eu estava indo, inclusive, para Itabaiana, fechei um acordo com Itabaiana, uma emissora na época, Zé Valadares não posso pagar e coisa e tal, com os critérios de José Valadares, que são a quem eu agradeço a oportunidade, aliás, tive a felicidade de trabalhar, de ser fundador da rádio. E quando eu tive que sair por uma questão de acordo financeiro, no momento da empresa, eu estava em Itabaiana, fechado, com faixa na rua, com um panfleto, Zé Valadares interrompeu, eu acabei contrariando a empresa na qual estava sendo contratado e retornando para a Tropical FM, morando aqui, as facilidades e tal. Tive o privilégio de sempre trabalhar em 2 emissoras desde o surgimento da Tropical FM. Fundador da rádio Simão Dias FM, a quem agradeço muito, a Luiz dos Reis, que me levou para a Tropical e me trouxe também para a Simão Dias FM, uma emissora comunitária com um papel importantíssimo hoje, importante para a comunicação de Simão Dias, passei por ela. Aí Rádio Progresso, Rádio Aparecida FM, Paripiranga, Tudo FM, Caueira FM, aí Rádio Cultura, Rádio Jornal, trabalhos esportivos, Rádio Liberdade, trabalhos jornalísticos, Rádio Jornal de Estância. Acabou, Reginaldo? Já perdi as contas, já foi quantas? 15? Não, nem tudo isso. Porque não é só você estar... O meu vínculo maior empregatício com a Rádio Aparecida FM, onde estou hoje há 27 anos. 98, 2025, 27 anos, né? Nas minhas contas, 27 anos. Então, já estou com 40 anos de rádio, tentando aprender alguma coisa. Eu nunca me imaginei estar em um rádio ao lado de Reginaldo Pereira. Olha que honra. Independente do tempo que você vai passar, de que você está ou que vai passar, é aproveitar para poder dar o seu melhor, né? Porque isso vai marcar na vida de alguém, pouco ou muito, independente do tempo, é procurar dar a sua parcela de contribuição. A gente sabe que não é fácil. Não. Para a gente finalizar, sim, que já estamos o quase... tempo. O tempo é muito pouco, Atenção, curto. produção, patrocinadores. Bote mais um tempinho aí, por favor. Muito bem. Obrigado a oportunidade da gente poder estar aqui batendo esse papo. Eu que Parabéns agradeço. pela iniciativa de poder colocar no ar o programa Vozes de Simão Dias. São muitas as pessoas que com as suas vozes ou com o seu silêncio, muitas das vezes, dão muita contribuição. Silvio do Leite está aqui, ele não aparece muito, não fala muito, mas faz muito, dá a sua parcela de contribuição através da Rádio Simão Dias FM e dos meios de comunicação que ele utiliza. Ele tem uma parcela de colaboração importante e esse veículo está aqui para isso, para poder inserir no contexto da história de Simão Dias, contando principalmente as coisas de Simão Dias. Temos muito. Muito. E quero agradecer Obrigado. a Reginaldo Pereira por Sucesso, ser Daiane Dias. esse comunicador, esse profissional que eu sou Obrigado muito a você. fã. E quem quiser ouvir essa voz, pode sintonizar o rádio. A gente pode falar aqui, Silvio? Pode, fale. Na Aparecida FM, a 94 FM Aparecida, que é da cidade de Lagarto. Ouça ele, mas aí você vai ser meu concorrente. Não tem problema. Tem público para todo mundo. Não Vai que amanhã você esteja no mesmo microfone que eu. Eu tô brincando, Reinaldo. É porque no mesmo horário nós dois. Sim. Você é das 14. Eu ouço muitos colegas dentro do estúdio no momento que estou trabalhando e muitos colegas me ouvem também. Tem um feedback aí de muitos profissionais da comunicação que trabalhando no mesmo horário estão se ouvindo. É interessante isso, a permissão, a possibilidade que isso ocorre com a facilidade maior hoje. Você entra no ar às 14. 14 às 18 horas para bagunçar. Eu não venho para consertar a vida de ninguém. A gente só... Eu faço muita bagunça e me divirto muito com isso. Eu vejo lá, eu ouço, né? Causo muitos problemas na vida das pessoas. Então, mas ouça, pode ouvir assim. Um dia você ouve o Reginaldo, outro dia você me ouve, mas não pode. Mas eu brincando, Reginaldo. Às vezes eu brincando, eu digo, eu estou aqui hoje para desmanchar casamento. Eu digo algumas coisas para bagunçar a vida. A vida.
Mas com o intuito é de despertar as pessoas para a sua vida, a vida individual e, consequentemente, coletiva. Só que eu faço isso de uma forma diferente. Ah. Eu já faço numa forma mais meiga. É, Né? suave. Mais suave. Eu já fiz muito casamento, hoje eu desmancho. Não, então eu faço o casamento de vocês. Não, a gente pode desmanchar casamento, não. Não, né? Não, mas As assim- músicas de flashbacks que eu toquei na vida, Ave Maria, isso é uma outra história. É outra história, mas, Reginaldo, é interessante, é interessante. Obrigada. Valeu, mais obrigado uma vez. pela oportunidade Que de Deus sucesso para abençoe vocês. sempre. Um abraço. E assim encerramos mais um episódio do nosso podcast Vozes de Simão Dias.